Olá, mais uma vez, pessoal. Eu sou o Newton e hoje nós vamos trabalhar com vocês aqui, tentar discutir pelo menos, uma questão que está em pauta essa semana, que é a suspensão das atividades na fábrica da Volkswagen. Olá, pessoal. Meu nome é Matheus. Então, nós estamos começando mais uma semana, infelizmente, com os mesmos sinais da semana que se encerrou. Aumento do número de mortes pela pandemia, a crise econômica se agravando e, como disse o Newton, o anúncio na sexta-feira passada, dia 19 de março, da suspensão das atividades de mais uma montadora, de mais uma indústria do setor automobilístico aqui no nosso país, gerando, obviamente, impactos negativos para a economia, para o emprego, para a sociedade em geral. Como a proposta aqui é sempre trabalhar com fatos, então, pessoal, a notícia que nós temos é essa, que foi publicada, como o professor Matheus disse, na sexta-feira passada, sobre a suspensão das atividades da Volkswagen no Brasil. A princípio, eles falam em uma suspensão temporária e justificam, dentre uma outra questão que foi colocada na matéria, a questão da pandemia, o agravamento da situação da pandemia. Eles justificam que a ideia é preservar a vida não só dos funcionários, mas também dos familiares. Mas nesse pronunciamento que foi feito, existem outras questões envolvidas, como, por exemplo, uma diminuição na venda dos automóveis, que já é uma coisa que está muito clara, vem se agravando agora com o passar do tempo, e quando a gente observa os dados da produção e venda de veículos no Brasil, pelo menos nos últimos 10 anos, é muito claro essa diminuição. Então, como a nossa proposta é trazer uma discussão diferente, numa outra perspectiva, o que nós queremos apontar e chamar a atenção para essa notícia é que podemos fazer uma outra leitura. É óbvio que nós não vamos contestar a nota oficial da Volkswagen, de que a sua preocupação é em relação à expansão da Covid, porque, lembrando que nós somos favoráveis ao fechamento das atividades econômicas até que se controle a pandemia, mas a gente sabe que, na realidade, nessa sociedade que a gente vive, o capitalismo não está muito preocupado com a vida, e sim com os lucros. Não vamos contestar. Eles dizem que a situação é de preocupação com as questões sanitárias, com a própria matéria do portal UOL, diz, né, que preservação dos funcionários e dos seus familiares. Mas o professor Newton já apontou uma perspectiva que nós também devemos atrelar. Essa notícia, ela busca, ao nosso ver, encobertar um fato real que vem acontecendo na sociedade brasileira, especialmente a partir do golpe de 2016. A economia vem num decadente e o número de emplacamentos, ou seja, que reflete aí a venda de automóveis, vem caindo. Então, nós chegamos ali a um pico no ano de 2013, 2014, de mais de 3,5 milhões de unidades, né, de automóveis sendo emplacadas. Hoje, e isso não é em função da pandemia, que nós temos um gráfico aí, e vocês verão que já no ano de 2019 é possível ver uma queda muito grande na venda de veículos. Hoje, esse número está reduzido pela metade. E nós podemos fazer uma comparação simples a respeito do que é esta queda do número de veículos comercializados. Nós tínhamos lá em 2013, 2014, pelo menos 10 milhões de brasileiros a menos. Era uma população menor, uma população que nos últimos 10 anos cresceu aí em torno de 5%, né? Há pouco mais 13, de 10 anos. Exatamente 13 milhões de habitantes. Isso, nós crescemos aí no final dos anos 2010, 2011, aí nós atingimos os 200 milhões de habitantes, hoje estamos em torno de 213 milhões de habitantes. Estou colocando números aproximados aqui, mas são informações fáceis de serem checadas no site do IBGE. Então, estou a ponto que há um crescimento da população brasileira e, se tratando do número de veículos emplacados, houve uma redução de quase metade. Então, não é fato que essas
montadoras estão apenas preocupadas com a expansão da Covid. Na verdade, é um ajuste do capital. Há uma diminuição da demanda, eles vão diminuir a oferta, diminui a produção. Então, é o momento de, por exemplo, a Volkswagen suspende temporariamente, mas eu duvido que os trabalhadores da Volkswagen estejam dormindo tranquilamente, porque a qualquer momento a Volkswagen pode aí anunciar o fechamento das fábricas, e o que eu estou dizendo não é nenhuma informação mirabolante, não é nenhuma teoria da conspiração, levando em consideração que meses atrás a Ford já encerrou definitivamente as suas atividades no Brasil, assim como a Mercedes-Benz, Nissan e outras montadoras anunciaram redução. A Ford anunciou o encerramento, de fato, da produção de veículos no Brasil. De todas as fábricas. E não é uma crise unicamente, não é uma crise mundial, porque na medida em que a Ford encerra suas atividades no Brasil, ela amplia a sua planta de produção de caminhonetes na Argentina, no país vizinho. Um país populacionalmente menor, economicamente menor, mas que vai receber muitos investimentos da Ford, ao contrário do Brasil. Então, a perspectiva que nós queremos dar aqui é que há uma pandemia descontrolada, que o governo federal não faz nada para controlá-la, e há uma crise econômica que já vinha se arrastando desde os anos 2016, principalmente 2014, assim que a eleição para o segundo mandato da ex-presidente Dilma ocorre, já se ensaiava o golpe ali, com produção de pautas-bomba no Congresso, o que trouxe uma quebradeira na economia brasileira, associada, obviamente, nós não podemos descartar aqui, à Operação Lava Jato, que o DIEESE, junto com a CUT, apresentou essa semana passada, um documento que aponta que o Brasil perdeu mais de 170 bilhões de reais em investimentos, por conta da instabilidade política e econômica que a Operação Lava Jato quebrou. Que a Operação Lava Jato trouxe. O resultado está aí. As indústrias estão fechando. E é muito importante tratar da indústria automobilística, porque ela é um dos pilares do desenvolvimento, porque a cadeia produtiva que a envolve é muito grande. Das indústrias de autopeça, só na indústria automobilística, no ano de 2015, 2014, se eu não me engano, eram quase 140 mil trabalhadores, hoje não chega a 120 mil trabalhadores. Então, você vê uma redução aí de aproximadamente 20 mil postos de trabalho. É muita coisa, só em um setor. Né? Só em um setor. Então, e a informação, né? Isso gera, obviamente, desemprego. O baixo investimento, a falta de demanda para o consumo, vai gerar, obviamente, o desemprego. O professor Matheus já falou, basicamente, todo o conteúdo dessa proposta para hoje, mas não tem muito segredo, né? Para quem gosta de ler e de acompanhar as matérias e acompanhar matérias que saem em lugares em páginas sérias, é claro, né? Uma ideia, aliás, uma das propostas desse nosso trabalho aqui, como já foi dito no vídeo inaugural que nós fizemos ainda essa semana, é justamente trabalhar com dados sérios, em contrapartida a esse monte de mentiras, de fake news que hoje são difundidas aí nos meios de comunicação. Muitas dessas mentiras, inclusive sobre a própria Lava Jato, como o professor Matheus falou, que a abordagem é de que teria conseguido recolher aos cofres públicos uma quantia, acho que foi alguma coisa entre 4 e 5... De 4, perto, não chegou a 5 bilhões. 4 então, alguma coisa. Os agentes da Lava Jato se orgulham de ter conseguido recuperar em torno de 4 a 5 bilhões de reais, e, no entanto, a operação produziu um desinvestimento de 170 bilhões de reais. 170 bilhões, como está no texto aqui. Tá? Então, a nossa ideia é essa, é mostrar, de fato, matérias em locais, em páginas ou outro meio de comunicação que sejam reais. Não esse monte de mentira que o pessoal acha legal difundir, esparramar através dos grupos de WhatsApp.
Então, é interessante que vocês tenham a oportunidade de observar nesses outros meios. Esperamos nós que esse meio que nós criamos seja um desses locais onde vocês podem adquirir informações com confiança, informações que sejam verdadeiras. Então, como o professor falou, a divulgação nesses meios falsos é que a Lava Jato teria conseguido recuperar muito dinheiro que teria sido desviado. Para recuperar esses 4,3 bilhões, ela perdeu 172 bilhões de investimentos, né? E além do que da destruição do patrimônio nacional, da destruição do nome das empresas, né? É aquela história que a gente sempre usava como exemplo de que se existia corrupção, por exemplo, em qualquer empresa ou na estatal, né, na Petrobras, que foi o caso, que é um assunto que dá para a gente debater em um outro vídeo, que é um assunto bem extenso, né, professor? Que atende a interesses externos, inclusive, né? Ao invés de trocar os diretores que estavam, por exemplo, né, no caso, foram acusados de corrupção, é mais fácil destruir a empresa e colocar milhares de pessoas na rua. E todos os vínculos, todas as outras empresas ligadas à Petrobras, por exemplo, que foi destruída, na sua grande maioria, foi vendida, ou partes dessa empresa foram terceirizados. Então, hoje o Brasil praticamente não tem mais nem o controle sobre essa empresa e nem sobre o custo do petróleo. E aí, no caso, as pessoas poderiam perguntar, mas o que tem a ver a Lava Jato? O que tem a ver isso que vocês estão falando com relação à indústria? Bom, então, ainda segundo esse documento que foi apresentado pela CUT, obviamente que o baixo investimento feito pelo capital não vai produzir desenvolvimento, e isso gerou, como o próprio documento aponta, mais de 4 milhões de desempregados. Então, 4 milhões, mais de 4 milhões de desempregados. Se nós temos um índice de desemprego gigante, tal como existe hoje, girando em torno de 13% a 14%, não vai haver demanda, não vai haver consumo. Se não há consumo, as indústrias diminuem o seu ritmo de produção. Se elas diminuem o ritmo de produção, elas vão diminuir o número de empregados. E isso vira um círculo vicioso perverso, que nos traz ao momento que nós estamos hoje, infelizmente, ainda macabramente encobertos por uma pandemia. Então, é isso aí. Apontando o desemprego, apontando o fechamento, e nada sendo feito para conter a pandemia, a tendência é que as coisas no Brasil ainda pioram. E muito, né? Nós conseguimos ver como a ideia também aqui é trazer para o âmbito municipal, local. Nós conseguimos ver, por exemplo, que pode ser observado que até mesmo nos supermercados o fluxo de pessoas vem diminuindo nos últimos meses e nesse último mês aparentemente está ocorrendo um esvaziamento. Nós temos contato com outras pessoas que trabalham em diversos ramos aqui do comércio na cidade, por exemplo, e os relatos são de uma diminuição generalizada, né, em vários setores do comércio da cidade. E isso Claro, vem se arrastando, vem acontecendo gradativamente e chegou a um ponto agora, esse mês, que é assim, eu costumo dizer que a gordura que o pessoal tinha para gastar, tinha guardado, aquela reservinha foi indo, foram gastando, foi sendo utilizada. Vai chegar um momento agora que não tem mais de onde tirar. Não tem, se não tem, cai naquela questão de novo, professor, se não tem o auxílio emergencial, que é um absurdo, né, do valor inicial proposto pelo governo, aliás, pelo governo não, porque o governo não queria nem dar auxílio. Para quem tiver qualquer dúvida, é só pesquisar. Ao contrário do que chega nos grupos de WhatsApp, nas mensagens falsas de fake news pelo Facebook, pelo Instagram ou qualquer outro meio que vocês tenham acesso, essas informações devem ser checadas. O governo não queria dar auxílio algum. Teve muita briga para poder conseguir um auxílio que agora foi reduzido a vergonhosos R$ 150 por pessoa. Esse assunto nós vamos trazer numa próxima Sim. oportunidade para discutir o auxílio emergencial que foi dado aos bancos, de 2,3 trilhões de reais, e esse vergonhoso auxílio emergencial para os trabalhadores.
Mas voltando ao nosso tema original, é importante que as pessoas façam essa comparação, que durante os governos do PT, de 2003 até 2014, 2015, a gente nem conta quase 2015, 2016, porque já foi o ano em que o golpe estava em processo. Houve uma expansão enorme na venda de automóveis e que se reduziu pela metade nos últimos anos. E isso está atrelado ao recorde que o Brasil havia batido no ano de 2014, 2015, de menor índice de desemprego da história, que girava em torno de 4%. De 2016 para cá, esse índice saltou de 4% para 14%. É óbvio que a sociedade empobreceu. É óbvio que a produção industrial tende a diminuir com isso, né? Então, nós precisamos fazer essa comparação. Nós não podemos deixar de lembrar o que aconteceu com o Brasil. Então, isso que está acontecendo hoje é reflexo daquilo que foi feito, especialmente a partir do golpe de 2016. Bom, gente, por hoje é isso. É importante a gente fazer reflexões a respeito do desenvolvimento histórico do país e compreender o porquê de estarmos vivendo isso da maneira que nós estamos vivendo hoje. A gente espera, numa próxima oportunidade, trazer aí outros temas. Tema importante esse do auxílio emergencial que foi dado aos bancos logo no início da pandemia, o ano passado. Traremos as informações aqui e discutiremos com vocês. Por hoje, é só. É importante, pessoal, ajudar na divulgação. Quem puder compartilhar. Quem não se inscreveu ainda, se puder se inscrever no canal, marca lá o sininho, que sempre que a gente fizer um vídeo novo, vai aparecer a notificação para vocês. Tá joia? Um abraço e até o próximo vídeo.